Meus amigos da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho, que Jesus nos abençoe e mais esta oportunidade de falarmos um pouco dos seus ensinamentos, dos ensinamentos da espiritualidade maior que muito tem a nos ensinar. Vamos fazer a nossa prece de início, rogando ao Pai que nos proteja, que nos ampare, que nos conforte nos momentos difíceis e que sempre possa haver uma luz a iluminar nossos passos. E essa luz sabemos que são os mensageiros do bem que estão em toda parte. Permita, Senhor, que nossos anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, aqueles que têm condições, possam sempre estar nos assessorando, pois somos muito carentes de orientações, de reforço, para não desfalecermos diante da jornada que estamos empreendendo. E que a sua paz possa envolver a cada um de nós, aqueles que estamos lutando para progredir espiritualmente. Assim seja. E hoje, meus amigos, vamos comentar um pouco um assunto muito importante que nos foi proposto. Está no livro Caminhos de Volta, de Francisco Cândido Xavier, que é o médium, que foi o médium, né? Espíritos Diversos. A mensagem ou o tema é intitulado Mensagens Particulares. Então nós vamos ler e vamos comentar. O assunto realmente é muito interessante, muito importante para todos nós. Nossa reunião pública apresentava grande número de pessoas simpáticas à doutrina espírita. Buscavam alguma palavra de criaturas recentemente desencarnadas, sobretudo senhoras que perderam entes queridos em desastres diversos, e rogavam em lágrimas, algumas delas, mensagens particulares. Isso era muito comum, né, acontecer quando o Chico estava encarnado, as pessoas irem até as reuniões que ele coordenava no Grupo Espírita da Prece, onde tivemos a oportunidade também de, certa feita, comparecer. Então era muito comum as pessoas irem lá para ver se recebiam uma mensagem de um ente querido. Principalmente, né, como fala aqui na mensagem, aquelas senhoras que perderam seus entes queridos, filhos, né, filhas, às vezes um esposo, uma mãe. E observávamos a grande expectativa, né, de receber a mensagem. Doía ao coração vê-las chorando, sem que pudéssemos, de nossa parte, prometer essa ou aquela manifestação da espiritualidade. Não tem como o médium prometer, né, que tal espírito vai se comunicar, mesmo ele se comovendo com a situação, né? Mas não tem como ele afirmar com toda a certeza que o espírito vai se comunicar. Porque, como o próprio Chico dizia, né, o telefone toca de lá para cá. Então temos que aguardar. Se for merecimento, né, nosso, por algum motivo, acontecerá de alguma forma. Mas temos que dar tempo ao tempo. E se tiver que acontecer, né, porque às vezes também não ocorre. Mas nem por isso nosso ente querido deixará de entrar em contato conosco,
pela via mental, pelos pensamentos, que o pensamento é vida. Aprendemos isso na doutrina espírita. Então os espíritos se comunicam conosco constantemente através da influência mental. Por isso que a importância de fazermos nossas preces, nossas meditações, entrarmos em contato com esses entes queridos que amamos. E certamente eles se farão presente. Por mais distantes que estejam, quando nós nos conectamos mentalmente, através dos laços do amor, da afetividade, é uma ligação instantânea. E aquele espírito, ele sente nossas vibrações. E com certeza ele pensará em nós também, e nós sentiremos a dele também. É uma reciprocidade vibratória. Então, desta forma, nunca estaremos distantes uns dos outros. É somente a roupagem física que nos separa. Explicávamos que a solução dos pedidos dessa ordem não depende de nós. Iniciadas as tarefas em programa, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão número 525. Os comentaristas do texto explanaram com segurança. Na fase final, foi o nosso caro Emmanuel, o mensageiro da página mediúnica intitulada Eles Estão Vivos. Antes de comentarmos um pouco dessa página de Emmanuel, intitulada Eles Estão Vivos, essa questão 525 que fala aqui no texto, estou com o Livro dos Espíritos aqui, a questão 525, Kardec pergunta: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? E eles responderam: seguramente, pois que te aconselham. Então os espíritos constantemente, como falávamos, nos influenciam. É porque muitas vezes esperamos que eles se materializem e falem conosco, ou mesmo através do médium, uma comunicação mediúnica. Mas às vezes nos esquecemos que essa comunicação ela é muito mais fácil e frequente no campo da mente, quando estabelecemos essa ligação com esses seres amados. Então, como fala aqui no Livro dos Espíritos, seguramente, pois que te aconselham, ou seja, eles nos influenciam constantemente. Temos que acreditar em tudo isso. Então, vamos ler um pouco mais. Só um minuto que eu estou procurando aqui. Nós sabemos que a doutrina espírita ela é profundamente sábia nos seus ensinamentos e não nos dá orientações, vamos dizer assim, infrutíferas. Muito pelo contrário, todas as orientações da doutrina elas são profundamente sábias, nos elucidam muitos enigmas, principalmente esses, da vida além da vida. E quem não gostaria, de ter uma mensagem assim, desse conteúdo? É muito importante mesmo, porque em matéria de conhecimentos da espiritualidade, o espiritismo é uma doutrina fantástica, que nos consola, nos conforta e nos orienta, como se processa esse desenlace do corpo físico, como se processa nossos reencontros, tanto durante o sono físico como durante a vigília, através dessas influências mentais, como fala no Livro dos Espíritos, que sempre estão nos aconselhando, ou seja, nos influenciando mentalmente. Então vamos ler um pouco mais. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Então, às vezes as pessoas não acreditam,
que os espíritos estão ali, que nossos entes queridos estão presentes. Independentemente se acreditamos ou não, eles estão nos vendo, estão nos escutando constantemente e nos influenciando também. Quanto possível, segue em teus passos, compartilhando teus problemas e aflições. Muitas das vezes eles estão aí no nosso dia a dia, nos acompanhando, né? Verificando as nossas aflições, participando e sentindo as nossas aflições, nossas preocupações e também nossas alegrias. Eles participam de tudo isso. Por esta razão, não temos a certeza, né, de que, como diz Kardec, os espíritos nos influenciam, mas nós também influenciamos eles. Nesse sentido, né? Compadece-te dos que te procederam na grande renovação. Temos que sempre nos compadecer desses entes queridos que partiram, né? Através das nossas preces. Se tínhamos alguma mágoa, deixar de lado, procurar esquecer, né? Perdoar. Porque isso só vai afligir esse ente querido e também a nós mesmos. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. É aqueles que realmente partiram, né? Nós vimos muitas vezes desencarnar em nossos braços, nossas mãos, as nossas vistas, e partiram. Mas a certeza de que estão vivos, né? Isso a doutrina espírita nos dá essa certeza. Isso é profundamente consolador. É um grande tesouro que nós temos no Espiritismo, que nos dá essa certeza. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Quem ama não se separa, né? Como diz aqui na mensagem, como diz Emmanuel, eles continuam vinculados ao nosso coração. É os sentimentos da fraternidade, e nós aos dele. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. A maioria de nossos parentes, quando desencarnam, não dá para analisar no caso a caso, né? Cada caso é um caso, então nós falamos de forma geral. Muitas das vezes necessitam, né, de preces para o reequilíbrio, para a entrada no mundo espiritual, a volta ao mundo espiritual, porque achamos às vezes que é fácil, né, nosso retorno, mas nem sempre é, né? Porque temos que ter um certo preparo para retornar. Como diz Herculano Pires, nos preparamos para tantas coisas, mas para o desencarne muito raramente nos preparamos. Então precisamos de um tempo, né, para nos restabelecermos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Eles necessitam muito da gente, como nós necessitamos deles também. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Então eles estão sempre necessitando de nós, como falamos, né? E nós deles, uns auxiliando os outros. Emmanuel continua nos explicando, de modo bastante sábio, a respeito do eles estão vivos. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Então, quando temos pensamentos angustiados, muitas vezes nossos entes queridos que partiram, nós lembramos deles de forma muito angustiada. Isso não faz bem para nós e também não faz bem para eles.
Por mais saudade que tenhamos, se a nossa angústia for exagerada, isso certamente irá nos prejudicar, porque gerará perturbações mentais, desequilíbrios de comportamento e poderá até ocorrer desequilíbrios orgânicos, né? E os espíritos, aquele ente querido nosso, também sente essas vibrações da mesma forma que nós. Então isso também certamente poderá prejudicá-lo. Então isso tudo visa o quê? Que nós nos esforcemos, nós sabemos que não é fácil. Nós precisamos nos esforçar para termos um certo equilíbrio diante dessas situações. Continua Emmanuel nos explicando. Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida. Muitos que partiram, né? Continua aí, torcendo por nós, abençoando a nossa vida, as suas vibrações, e que nós também possamos, né, de nossa parte, abençoar a vida deles no plano espiritual. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança, e aqueles outros que socorreste um dia, com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo teus braços, no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Então, todos aqueles que nós beneficiamos de alguma forma, nós ajudamos a levantar, demos esperança, demos palavras de apoio, de carinho, que fomos solidários em alguns momentos, eles são muito agradecidos por tudo que fizemos por eles. E lembramos de Bezerra de Menezes sempre que fala nessas histórias, que já é bem conhecida, né? Quando o Dr. Bezerra estava no plano espiritual, recém-desencarnado, e ele ouviu, depois que ele foi despertado por Celina, a mensageira de Maria, mãe de Jesus. Celina despertou ele, que estava no leito, e ele escutou um vozerio, né? E perguntou: Celina, quem são esses que estão gritando meu nome? E ela ajudou ele a se levantar. Ele foi até a janela e olhou. Era uma multidão de pessoas, no caso espíritos. E ele falou assim: mas eu não os conheço, eu não sei quem são. Por que eles estão gritando meu nome? E Celina disse: esses, Bezerra, são aqueles a quem você auxiliou na terra. São mães, pais, filhos, todos agradecidos pelo que você fez pelos seus entes queridos, por eles mesmos. Porque todas as vezes que fazemos o bem a um ente querido nosso, automaticamente, quando alguém nos faz bem ao nosso ente querido, automaticamente está fazendo bem a nós também. Então, aqueles lá eram aqueles que ele auxiliou direta ou indiretamente. De alguma forma ele auxiliou aquelas criaturas. E eles estavam lá para agradecer. No retorno do Dr. Bezerra ao plano espiritual, agradecer por todo o bem que ele fez. Como é sublime, né? O amor. Não é que nós devemos fazer nada por interesse, né? Eu só vou fazer o bem se eu receber o bem. Não. É da lei de Deus. Quanto mais doamos, mais recebemos. É dando que se recebe, como dizia Francisco de Assis. É da lei de Deus, né? Auxilia os entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. É uma mão de via dupla, né? Nós auxiliamos, eles nos auxiliam. É muito importante compreendermos isso. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Se eles deixaram alguma coisa por fazer, que nós temos ciência, e que se estiver ao nosso alcance, vamos ajudar a dar encaminhamento. Muitas vezes acontece em famílias, principalmente com pais, né?
às vezes deixam a documentação de casa, às vezes um pouco complicada, ou alguma situação pendente, seja ela qual for. E se nós conseguirmos dar um bom encaminhamento, às vezes até uma solução, para eles será de muita utilidade, muita valia. Isso vai gerar um contentamento muito grande neles, porque existem relatos de espíritos perturbados com essas situações. Ficam inquietos, porque não conseguiram resolver o que gostariam de resolver. Então, se for do nosso conhecimento e do nosso alcance, vamos procurar ajudar. Isso vai fazer tão bem para nós e bem para eles também. Se a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Então temos que ser aqueles que dão continuidade, né? A dar esperança para aqueles que ficaram conosco aqui na Terra. Desencarnou um ente querido, um ser que nós amamos muito, mas vamos ser aquele apoio para aqueles que estão mais fragilizados. Vamos ter sempre uma palavra amiga. Se a pessoa quiser chorar, vamos dar nosso ombro amigo para que ela chore, para que ela se desabafe. Vamos fornecer nosso par de ouvidos para ouvir, né? Assim nós vamos mantendo um equilíbrio familiar. Isso é muito importante. E se ninguém quiser nos ouvir nos momentos de lastimação, de amargura, de aflição, pela saudade do ente querido, vamos endereçar nossas preces, nossas rogativas a Jesus, que Ele sempre nos ouve e sempre nos atende. É que muitas vezes nós sabemos o como que Ele atendeu. Precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, como já dizia Jesus. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Sempre lembrarmos deles de forma carinhosa, isso é muito importante. Muitas vezes a gente fala assim, fulano de tal, meu parente, sei que, meu marido, minha esposa, meu irmão, desencarnou ou morreu, né? Porque quem não é espírita fala morreu. E agora o que será de mim, né? A pessoa só se preocupa com ela. E aquele que se foi, né? Como é que vai ser a situação dele? Então, nós temos que pensar nos dois planos da vida. O que será de mim, né? Por causa da saudade, mas também o que será dele, que também tem saudade. Ele continua vivo, ele também sente saudade da gente. Então, que Jesus, nós temos que rogar a Jesus para que fortaleça nos dois planos, tanto nós aqui no plano físico, como eles no plano espiritual. Receba o fortalecimento do amor do Cristo. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração, mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. Temos que chorar, que faz parte. Somos seres sensíveis, afinal de contas. Não é porque somos espíritas, temos a certeza da imortalidade que não vamos chorar, de modo algum. O choro, se vier, tranquilamente, vamos administrar. Mas é importante respeitar as pessoas que ficam chorando. O luto merece todo o nosso respeito, as pessoas que entram em luto, porque é o sentimento da partida. O que nós temos que evitar é o desespero, que o desespero é a inconformidade com a lei divina. E deixa que os corações amados, hoje, no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro tê-los-ás a todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar. Que sublime, né? Essa mensagem de Emmanuel. Com certeza, no novo despertar, com fé em Deus, estaremos todos juntos. Porque aqueles que se amam nunca se separam. E eles estão vivos, como diz essa mensagem, né? Mensagens particulares, às vezes, se não recebemos uma mensagem de um ente querido, mas temos a certeza que ele está vivo e que nós nos comunicamos pelo pensamento, durante o sono, nos reencontramos, e não tardará para que nós nos reencontremos definitivamente, porque a vida na Terra é como pegar um sorvete e deixar ao sol, logo logo ele derrete. A vida física também passa tão rápida, e logo mais nos reencontraremos, se Deus quiser, em uma vida melhor e mais feliz. Que Jesus nos abençoe, agradecendo essa oportunidade sublime
de estarmos sempre juntos, lembrando que a certeza de que ninguém morre, como foi o caso de César Lombroso, o eminente criminalista italiano, sempre lembramos dele quando fala desses assuntos de imortalidade, porque ele não acreditava, ele era incrédulo. Até que falaram para ele um dia participar de uma sessão, a famosa médium Eusápia Paladino, e lá, mesmo a contragosto, ele foi, e lá chegando, ele teve a felicidade de receber em seus braços, materializada, o espírito de sua mãe. A partir dali, César Lombroso se tornou um grande divulgador das ideias da imortalidade. E muitos outros pesquisadores do século XIX, como da atualidade. A certeza de que continuaremos vivos é muito reconfortante. E a certeza maior de que reencontraremos esses seres amados. E isso não há tesouro que pague. Nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa irmã, nosso amigo, seja qual for o ente querido que partiu, a certeza de que nós nos reencontraremos, isso dá um consolo, um conforto, um consolo ao coração que não há dinheiro do mundo que pague. Muita paz, irmãos, que Jesus nos abençoe, e agradecendo sempre a oportunidade de sermos espíritas, por termos esses conhecimentos, e suplicando a Jesus que nos fortaleça para que coloquemos em prática um pouco do muito que aprendemos. Porque o Evangelho é luz, mas quando nós vivenciamos ele, porque senão se tornam apenas palavras. E palavras não salvam, palavras não libertam. Temos que fazer com que elas funcionem no nosso dia a dia, na nossa mente, no nosso comportamento. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos os trabalhadores, os frequentadores da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho. Que todos tenham muita paz, que Jesus os abençoe e os fortaleçam, hoje, agora e sempre.